E hoje, depois de muito tempo, eu estou de novo aqui na casa do T'Challa, porque finalmente o T'Challa apareceu. E aí, rapaziada, tranquilo? Pra falar a verdade, apareceu pra mim. Pra você, ele continua sumido. Você tá só a voz dele, não é verdade, T'Challa? É, verdade verdadeira. Então, e hoje nós vamos falar uma coisa rápida mesmo, porque eu não quero fazer um vídeo longo, tentando voltar aquilo que era para ser início de canal, porque esse canal de início era para ser um canal de história, mas a gente tem que falar mais de política, Bolsonaro e tudo mais, né? Então, vamos hoje falar de uma coisa, vamos falar sobre o que, T'Challa? Hoje vamos falar sobre o quê? Eu tô perguntando, pô. Aí, Nós vamos falar hoje sobre o povo judeu. Povo judeu. Por quê? Porque eu não sei se você sabe, embora nós estejamos em setembro, no calendário judaico nós estamos no mês de Tish. Qual é o nome do negócio? Tishrei. Tishrei. É. Tishrei, que é do calendário judaico. Isso. E caso vocês não saibam, nós estamos comemorando esse mês de Tishrei, né, que eu não sei falar essa palavra, o Ano Novo Judeu. Acredita nisso, T'Challa? Acredito sim. E sabe que ano nós estamos do calendário judaico? Qual seria? Ano 5.779. 5.779. É que o calendário judaico é diferente do calendário cristão. Nós contamos a partir do nascimento de Cristo, né? Sim. Apesar daqueles 4 anos de erro que tem lá do calendário romano, né? Mas, segundo o calendário judaico, parece que eles contam desde a criação. Então, por isso, nós estamos no ano 5.779. E o que nós vamos fazer? Eu vou contar rapidamente, resumidamente, muito dinamicamente, a história do povo de Israel e tentar fazer isso o mais rápido possível, né, T'Challa? É verdade, um resumo. Então, já estamos em quantos minutos? Já temos 1 minuto. 1 minuto. Vamos ver se eu consigo contar isso em 10 minutos. Bem, para isso conversa, como é que começa a história do povo judeu? Deus fez uma aliança com um homem da cidade de Ur dos Caldeus, né, chamado Abrão. Abrão, junto com seu pai e sua família, havia saído de Ur até Harã. Deus chega para ele e diz: sai da sua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai a uma terra onde eu te mostrarei. Se tu uma bênção, abençoarei quem te abençoar, e amaldiçoarei quem vos amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa foi a aliança que Deus deu para Abrão, que mais tarde teria o seu nome trocado, porque Abrão significa pai de multidões, e foi trocado para Abraão, que é o pai de multidões, assim também como o nome de sua esposa, Sarai, que antes não podia ter filhos, significava a princesa, mas depois teve o seu nome mudado para Sara, porque do ventre dela viriam reis, dessa nação que Deus ia criar através de Abraão. Bem, Abraão saiu de Harã e foi para a terra prometida, para Canaã. Resumidamente, pulando um bom período histórico, Abraão teve 2 filhos, uma como escrava, chamada Agar, que foi Ismael, que daria origem aos ismaelitas, que hoje nós conhecemos como árabes. E com sua esposa Sara, ele teve um filho chamado Isaac. Isaac teve 2 filhos, chamados Jacó e Esaú. Esaú depois teve seu nome mudado para Edom, e ele foi o pai da nação de Edom, dos Edomitas. Já Jacó teve 12 filhos, e esses filhos, cada um teve a sua família, e cada família deu origem a uma tribo, formando as 12 tribos que compõem a nação de Israel. Avançando mais o tempo, sabemos que mais tarde a família de Jacó desceu para o Egito, né? E durante 400 anos ficou lá, até que se tornaram escravos. E assim foi até que Deus levantou um libertador, Moisés, que era hebreu, mas foi criado como príncipe do Egito. Moisés, tendo sido chamado por Deus, com mãos poderosas e milagres, Deus tirou a nação de Israel do Egito e os levou para o deserto, rumo para depois chegar a Canaã, a terra prometida. E assim, isso foi uma peregrinação que durou 40 anos. Após esse período, sob a liderança de Josué, Israel atravessa o Jordão e invade a terra prometida, a Canaã.
aonde ele entra em guerra com as nações que ali haviam. Nesse momento, todas as nações foram expulsas e derrotadas. Sendo assim, Israel tomou posse da sua terra, da terra prometida. Canaã, que passou a se chamar Israel. Até aí tudo bem? Tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Tá favorável. Bem, durante o período dos juízes, não houve rei em Israel. Cada um fazia conforme a sua própria justiça. E é aí que entraram muitos dos problemas, porque acontecia muitas das vezes do povo se desviar dos caminhos de Deus, adorar os deuses das nações que eles haviam expulsados e, por causa disso, serem castigados por Deus. Até que esses clamassem ao Senhor e Deus levantasse um juiz, um libertador para livrar da opressão do povo que o estava oprimindo. E foi assim durante 400 anos até chegar a um juiz chamado Samuel, que ungiria 2 reis. O primeiro seria Saul, entendeu? Que seria o primeiro rei de Israel. Depois disso, Saul desobedeceu a Deus e Deus escolheu um outro rei, um outro jovem, que seria segundo o seu próprio coração, Davi. Davi assumiu após Saul. Ele unificou as tribos de Israel. Davi conquistou a cidade de Jerusalém. Davi levou a Arca da Aliança para Jerusalém com o projeto de construir uma casa de adoração ao Senhor. Ele formou um exército poderoso. Ele derrotou os inimigos de Israel. Israel, que era uma pequena nação, se tornou um império. Conquistou todos os seus inimigos e muitos tinham que pagar tributos a Davi. Tornou-se uma nação forte. Davi morreu. Quem assumiu foi seu filho Salomão. Salomão foi um rei sábio, mais sábio do Antigo Testamento. Um rei próspero. A prata na época de Salomão não tinha valor, porque era uma nação muito rica, muito próspera e muito forte. No entanto, Salomão cometeu erros. Ele teve 700 esposas e 300 concubinas, todas essas sendo princesas de reinos estrangeiros, e que levaram ele a adorar outros deuses, desobedecendo a Deus. Com isso, Deus se desagradou de Salomão e profetizou que o reino seria rasgado dele. Com isso, após a morte de Salomão, do reinado de Roboão, houve uma divisão do reino. As 12 tribos se dividiram em 2 nações. 10 tribos que formaram a nação do norte, Israel. 2 tribos, Judá e Benjamim, que tornaram-se a nação do sul, Judá. E com isso, essas 2 nações ficaram sendo governadas. Judá, que continuou debaixo de reis, filhos e descendentes de Davi, e Israel, que ficou sendo governado por outros reis que se desviaram de Deus, que desagradaram a Deus, até o momento que que a nação do norte foi destruído pela nação da Assíria, se dissolveu e nunca mais voltaram a ser um povo novamente. Já a nação no sul, Judá, continuou sendo a sua trajetória, até que no ano 602 foi levantado um rei chamado Nabucodonosor II, rei da Babilônia, que acabou oprimindo a nação de Judá. E depois de 3 levas de invasão, acabou com aquele povo. Judá foi levado cativo para a Babilônia. Que foi, Tetiara? Não, tosse. O Tetiara tem andado meio doente, gente. Por isso que ele tem andado meio sumido ultimamente, né? Então, com isso, Judá foi levada para a Babilônia e por lá ficou 70 anos. No entanto, Deus não se esqueceu do seu povo. E 70 anos depois, quando os medo-persas invadiram a Babilônia, o rei Ciro II decretou que o povo judeu voltasse para a sua terra. E foi o que aconteceu. Judá voltou para a sua terra e recriaram a sua nação, reconstruíram sua cidade, reconstruíram o seu templo. Eu estou falando assim, resumidamente. Após um período de 400 anos e alguns impérios depois, o Império Medo-Persa, veio o Império Grego, depois o Império Romano, durante o período de Tibério, foi levantado um homem chamado Jesus, que nós cristãos
temos como o Messias, um homem que foi profetizado pelos antigos profetas. No entanto, os judeus não creram que este homem era o Messias, porque os judeus esperavam um Messias guerreiro, alguém que libertasse Israel da opressão de Roma, que assumisse o trono que estava sendo ocupado por Herodes e restituísse a glória antiga de Israel, para que Israel se tornasse um grande povo, uma grande nação, e assim tomasse posse de todas as promessas que Deus havia prometido a Israel por meio de Abraão. Entendeu? No entanto, muito sabem, Judá rejeitou o Messias e tudo mais. Deixando essa parte de lado, após a morte e ressurreição de Cristo e tudo mais, não vamos entrar nesse detalhe aqui, né? Houve uma guerra entre judeus e Roma no ano 76 depois de Cristo. Uma guerra essa que no ano 70 depois de Cristo, liderado pelo general Tito de Roma, Roma destrói, entendeu? O templo judeu, arrasa com Jerusalém, e muitos dos judeus que naquela terra estavam foram espalhados, né? Mas ainda ficou um remanescente da terra, da Judéia. No entanto, no ano 135 depois de Cristo, houve uma segunda guerra entre judeus e Roma, e novamente os judeus foram derrotados e definitivamente expulsos de sua terra. Aconteceu um negócio aqui, um produto Tetiana, mas vamos continuar aqui. Bem, os judeus foram espalhados e sua terra, a Judéia, foi rebatizada pelos romanos como Síria Palestina. Palestina, que era um antigo termo usado pelos romanos para se referir aos filisteus, antigos inimigos dos judeus. Por quê? Porque a intenção do romano era falar para o judeu: aqui você não fica mais. E durante séculos, aquela região onde hoje é Israel ficou desértica, ficou abandonada. Os romanos destruíram as cidades, queimaram as plantações e salgaram a terra para que nada lá crescesse. No entanto, muitos povos passaram por aquela terra, e das regiões, povos islâmicos, né? Houve batalhas, houve as cruzadas para tentar conquistar a cidade de Jerusalém e transformar aquilo num reino cristão. Séculos se passaram. Enquanto isso, os judeus foram espalhados, sendo perseguidos pelos islâmicos, sendo perseguidos pelo cristianismo, pelos católicos, pela Inquisição, muitas vezes sendo tidos como hereges, sendo tidos como amaldiçoados, porque quando houve a escolha entre Barrabás e Jesus, muitos dos judeus disseram que o teu sangue caia sobre nós e nossos filhos. Mas isso é uma questão teológica, não quero entrar nessa questão, mas durante muito tempo os judeus foram um povo, entendeu? Odiado, massacrado, perseguido, né? Mas no entanto, baseando-se da sua lei, se firmando das suas tradições, eles sobreviveram, eles persistiram, criaram sua cultura, né? Aconteceu que no século XIX começou a ter um movimento sionista, com o intuito de criar uma nação para o povo judeu, que estava espalhado pela Europa e em muitos cantos do mundo, nas Américas. Então houve o movimento sionista. Muitos judeus conseguiram voltar para a sua antiga terra. Já havia judeu lá, antes de 1947. Entendeu? De uma decisão da ONU, haveria de decidir que Israel voltasse para a Palestina. Sabemos que tivemos a Segunda Guerra Mundial. Houve o Holocausto que Hitler fez contra os judeus. Mais de 6 milhões de judeus foram mortos em campos de concentração, foram usados como experimento científico, foram torturados, mortos da câmara de gás. No Holocausto, mais de 6 milhões de mortes. Após a Segunda Guerra Mundial, a ONU havia decidido dar uma pátria, uma nação para os judeus. Entendeu? Cogitaram entre muitos lugares, como a ilha de Madagascar,
um território até aqui no Brasil, mas os judeus lembravam-se da sua promessa de Deus a Abraão. Eles falaram, não, nós queremos a Palestina, porque foi lá que Deus prometeu ao nosso pai, Abraão. Houve um concílio, houve uma reunião, né? Onde nessa reunião da ONU, né, foi decidido Israel voltaria para casa. E em 1948, os judeus voltam para a Palestina e foram recebidos, né, com fogo cruzado por parte dos árabes, que não queriam que os judeus voltassem para a sua terra, né? Houve muitos conflitos. Houve a Guerra dos 6 Dias, né, onde 7 nações árabes covardemente atacaram Israel. Mas Israel milagrosamente derrotou essas nações em um espaço de uma semana, né? Houve depois disso outros conflitos, houve alianças, né? Mas hoje Israel é um povo forte, é uma nação forte. Os judeus têm um exército temido nas nações árabes. Ano passado, Donald Trump reconheceu Jerusalém como capital de Jerusalém, entendeu? E até mesmo Bolsonaro diz que, se eleito, né, criaria uma embaixada brasileira em Jerusalém, porque Bolsonaro reconhece o Estado de Israel. E você, que é esquerdista, ainda tem a cara e pode falar que o cara é nazista, sem saber dessa história, né? Bem, hoje os judeus continuam existindo como povo, como religião. É um povo forte, abençoado, entendeu? Um povo com tradições milenares, que contra todas as possibilidades persistiram, prevaleceram e venceram. Então, nisso eu faço esse vídeo demonstrando o meu respeito ao povo judeu, entendeu? Que para você que é judeu, tem um feliz 5.779, entendeu? Muito obrigado se você me acompanhou nesse vídeo. Falei muito resumidamente, sem texto e tudo mais, entendeu? Se inscreve no canal, entendeu? Compartilha esse vídeo, ajuda o canal a crescer. Fique da paz, que Deus te abençoe. Shalom.